Olá, pessoas de bem. Meu nome é Luiz Felipe, tenho 42 anos e hoje eu vou trazer mais um relato de projeção astral. Bom, eu me encontrei num período muito antigo, né? Onde eu estava dentro de. Eu via só uma parede, né? E ela era de pedra, com o chão também de pedra. Aí eu percebi que estava em projeção astral. Bem no canto, assim, entre a parede e o piso, eu vi que tinha um monte de escorpiãozinhos, assim, pequenininhos, bem pequenininhos, assim. Parecia que eles tinham umas teias de aranha, assim, enroladas neles, né? E eu me aproximei bem para ficar olhando aquilo. Eu disse, nossa, o que que eu tô vendo isso? Será que essas são as larvas astrais que o Saulo fala, né? Então eu me aproximei e fiquei olhando esses escorpiõezinhos. Quando de repente, né, tocou meu celular no bolso. Aí eu pensei, nossa, que onirismo esse, né? Eu não tô totalmente consciente, né? Porque eu vi que aquele local é um local antigo, né? Uma construção antiga. Eu, eu pensei que estranho isso. Aí eu peguei o telefone celular e atendi. E naquilo veio. A pessoa no outro lado falou duas palavras, né? Eu vou tentar reproduzir agora as duas palavras, né? Ela não é do nosso idioma, né? Era tipo Maharker, Mahagnar. Maharker, Mahagnar. Era algo parecido assim. Eu não consigo reproduzir direito porque era um som gutural, assim. Então a gente não utiliza esse som gutural, né, na nossa língua, né? E aí eu repeti, assim que ele falou isso, eu repeti pelo telefone, né? Comecei a rir, olha só, que viagem é essa, né? Eu repeti, né? Apenas. Aí tava pensando, olha que estranho, né? Eu nesse período aqui com o celular, eu disse, olha o onirismo, né? E naquilo, essa outra pessoa no outro lado falou mais um monte de palavras assim, e começou a falar só assim, nesse outro idioma, né? Aí eu lembro que eu disse assim, desculpa, mas eu não entendi nada que tu falou. Bem tranquilo, eu sabia que tava projeção, né? Eu tava até dando risada misturado com onirismo, né? E aí ele falou, como assim tu não sabe? Tu não entende? Eu tô te mandando falar. Fala. Eu disse, eu não sei. Eu comecei a rir, olha só, mais essa agora, né? Me mandando eu falar. Ele disse, tô pedindo pra te falar. Fala. E aí eu comecei a falar. Qualquer coisa, assim, que veio na cabeça, eu comecei a falar, né? Sabe que às vezes, acho que os evangélicos, né? Eles falam em línguas que eles chamam, né? Eu pensei, vou falar da mesma forma, o que vier na cabeça eu vou falar, né? Comecei a falar, falei uns 30, 40 segundos, assim. Um monte de coisa. Nem sei o que eu tinha falado. Eu falei, deixei fluir, deixei fluir. De repente, no outro lado, houve um silêncio, assim. Aí eu fiquei assim, né? Um silêncio, aí ele disse assim. Aí parecia que ele não estava mais falando comigo no telefone. Acho que ele virou para alguém assim, deve ter falado, né? Ele ainda disse que não sabe falar, que não entende. E naquilo desligou o telefone, né? Desligou, peguei, guardei, comecei a rir. Nossa, né? Que estranho isso, o que, que tem a ver com esse local? E eu voltei de novo olhando pro chão, aquele cantinho que eu queria ver o que, que era, né? Aqueles escorpiões ali, né? Bem próximo, fui bem próximo, assim, pra ver o que, que era. Pensei que tinha um enrolado em teia de aranha, tivesse, ou se tivesse passado por uma série de aranhas e se enrolado nelas, né? Quando eu ouvi num corredor, um corredor, de novo aquelas duas pessoas vindo, e eu ouvi o barulho dos passos e falando aquele mesmo idioma. Aí eu caí, eu disse, meu Deus, calma lá, o que está acontecendo aqui? Aí eu tentei sair para um lado para correr, para me esconder, né? Eles estão vindo atrás de mim, né? Aí quando eu olhei, pai, vou fechar a porta. Era uma porta grossa de madeira antiga, assim, porque era tudo de pedra, né? Era alto, assim, né? O local que eu tava. Aí quando eu saí correndo para fechar aquela porta, eu vi, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, eu me escondi atrás da porta. E naquilo eles pararam de falar e pararam os passos. E deu aquele silêncio. E eu pensei, bah, eles sabem que eu me escondi aqui atrás. Aí aquele silêncio. Aí eu disse assim, tá, assim, ó, pessoal, não levem a mal. O que que vocês querem comigo? Vocês estão me assustando desse jeito. O que que vocês querem comigo? E naquilo eles entraram. Mas eu não enxergava eles. Eu não conseguia ver o corpo deles.
Eles só falaram, quando eles entraram assim, eles disseram: Nossa, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Né? E aí eu me virei, porque até então eu não sabia o que que era. Eu me virei assim. Quando eu me virei, o local que eu estava assim, devia ter uns 4 metros a 5 de largura, uns 5 metros de largura, uns 8 de profundidade, tudo de pedra, e de altura devia ter uns, não sei precisar, uns 6 a 7 metros. Tudo de pedra, e vi que no fundo assim tinha uma janela pequena assim, estreita e comprida para cima assim, né? Tinha uma janela onde entrava uma iluminação. Existiam várias estantes assim com livros antigos grossos, tipo alguns rolos também, uma mesa de madeira bem grossa, né? Uns papéis em cima, uns livros também em cima, assim, bem antigos. Aí eles disseram assim, como é que eles disseram? Aquilo que tu escreveu não vai ser permitido. Eu disse, como? Aquilo que eu escrevi, o quê? Aquele livro que tu escreveu não vai ser permitido. Eles não vão aceitar, eles querem falar contigo. Eu disse, mas eu não escrevi nada. E eu percebi que eu tinha escrito alguma coisa. Só que eu tentei mentir, né? Eu disse, eu nem li, escrevi nada. Eu apenas peguei o livro, nem li e mandei para vocês, né? Mas você vai ter que acompanhar nós. E naquele momento eu me assustei, né? Aí eu percebi assim que eu tava saindo daquela sala, né? Aquele saguão, mas foi uma biblioteca grande, né? E aí mudou, aí eu comecei a ver assim como se fosse um filme, assim. Eu me via, eu não sabia que era eu, né, no primeiro momento. Eu via tipo um senhor com uns panos assim marrom, um negócio amarrado na cintura, né? Pano marrom, um cordão amarrado na cintura, com um livro para lá e para cá. E também eu vi escrevendo essa pessoa, eu vi escrevendo essa mesa de madeira, eu vi escrevendo algo, eu não sabia o que era estar escrevendo, eu apenas via como um filme, né? E ele andava em velocidade, esse filme, assim. Quando de repente eu me senti como se eu tivesse eu nesse corpo aí que eu vi. Que eu me lembro quando eu olhei assim, eu tava com um livro assim, né? Aquela veste marrom, e um livro vermelho, grosso assim, sabe? Grande. Ele devia ter uns 40 centímetros de altura, assim, né? Comprimento e uns 20 de largura, 25. E grosso assim, né? E aí eu me vi andando aquilo e eu caminhava de uma forma esquisita, né? Os passos eram curtos e ligeiros, assim, eu tava bem ansioso, bem assustado, e olhando para tudo que é lado, né? E aí eu tava naquele corpo ali, naquele momento, né? Que era o mesmo que eu tinha visto lá naquelas imagens que eu via passando em velocidade. Aí eu me disse, meu Deus, onde é que eu tô? Aí quando eu olhei para trás, assim, era uma estradinha de chão, com pouca vegetação, assim, bem seca, uma ou duas árvores, e atrás tinha um soldado romano, uma capa comprida e uma lança, né? E naquilo aí meu coração no corpo físico disparou, né? E aí eu acabei retornando pro corpo físico. Isso foi de madrugada, umas 4 5 horas, né? Aí eu levantei, fui fazer um café, né? E pensando o que estava acontecendo, eu me lembrei, bom, aquele idioma, será que era o quê? Aquele período eu pensei, será que era aramaico? Eu procurei no Google o tradutor, coloquei para mim falar aquilo que eu tinha ouvido falar, porque as duas primeiras palavras que ele me falou que eu repeti, eu consegui gravar, né? Só que eu não conseguia pronunciar corretamente, né? Aí eu peguei o Google Tradutor, tentei o aramaico e não apareceu nada. Nada, nada, nada. Aí eu disse, eu vou tentar o hebraico, né? Repetir aquelas duas palavras, né? Que era Mahagnar. Mas era um som mais gutural, não consigo agora, né? Repetir. Até porque faz tempinho, já faz uns 2 meses isso, né? Aí quando eu coloquei nesse Google Tradutor no hebraico e eu falei isso para traduzir em português, então veio o primeiro momento, veio que corte da Bíblia, né? Aí eu levei um susto, meu Deus, não era sonho, eu disse, não era sonho mesmo, não era, era projeção, era real mesmo, eu disse, estava muito real mesmo. Aí eu repeti mais algumas vezes, 3, 4 vezes, então o que corte da Bíblia, que corte da Bíblia, era isso que eu ouvia. Depois que eu continuei, eu tentava cada vez aproximar também mais aquilo que eu tinha ouvido, então eu ouvi, então da Bíblia, também surgiu isso, né? Ou da Bíblia.
Então essas são as únicas duas palavras, foram as primeiras que eu ouvi ele falando pra mim, que eu repeti, até em tom de brincadeira, né? Eu sabia que estava em projeção, eu disse, vou brincar com esse onirismo, né? Eu estava interessado naqueles escorpiões, que eu pensei que fossem as larvas astrais, como fala o Saulo Calderon, né? Então é isso, eu tô com pouca memória celular, eu vou ter que fazer. Foi bem rápido assim esse relato, teriam mais dados, mais detalhes, mas no mais é isso mesmo antes que acabe a minha memória celular. Certinho, pessoal? Até a próxima. Um abraço.